Olá, alunos do oitavo ano, aqui é a professora Karina de Geografia. Estou passando mais uma vez para gravar para vocês essa videoaula. Espero que vocês estejam bem, em suas casas, em segurança, estudando. Se vocês tiverem alguma dúvida, entre na conferência, façam suas perguntas, leiam o livro, tá? O que vocês tiverem de dúvidas é só entrar no nosso horário que eu estarei lá prontamente para respondê-los. A nossa videoaula de hoje nós iremos falar sobre as redes do espaço global, integração e assimetria. Tá? Então, como o capítulo é um pouquinho extenso, eu dividi esse capítulo 8 em duas aulas. Eu vou dar essa primeira aula hoje e na próxima semana continuarei o capítulo 8. Ele consta aí nas páginas 138 a 142. Então, nessa aula eu vou até a 142. Na semana que vem, eu vou dar prosseguimento ao capítulo 8 e finalizaremos o capítulo 8 na próxima aula. E aí nós vamos começar relembrando um pouquinho do capitalismo, né? Então, nós sabemos, já estudamos, debatemos bastante sobre esse assunto, que o capitalismo nada mais é do que um sistema econômico a nível mundial, cujo objetivo é obter o lucro, né? Onde as redes privadas, elas acabam tendo uma lucratividade, onde as pessoas elas não precisam investir juntamente com o governo, né? Então eles acabam investindo de maneira privada, tá? Então a gente tem muito setor privado aí com relação a esse processo. E aí, pensando nisso, né? Pensando no objetivo do capitalismo, que é o lucro, né? Então, você tem um investimento, tem o seu capital inicial e no final, dentro do seu capital final, você vai obter o seu lucro, né? Então, isso acabou acontecendo, né? Acabou se desenvolvendo e ganhando grandes proporções no sistema capitalista através de quê? Dos avanços que nós tivemos com relação às tecnologias, aos meios de industrialização, né, que começou a se expandir e a dar uma lucratividade maior entre eles, tá? Lembrando que a produção e da industrialização, né, o processo de industrialização, ele requer que você tenha um certo padrão tecnológico, tá? Então, acaba sendo os caminhos pelo qual o dinheiro acaba percorrendo com relação a isso, tá? E aí nós temos ciclos globais de reprodução do capital. Nós temos ciclos produtivos e os ciclos financeiros, né? Por exemplo, quando uma transnacional, uma empresa, né, ela acaba escolhendo um lugar para se instalar, esses locais, né, ele vai enviar o capital, né, ele vai enviar o dinheiro para os países que foram escolhidos, né, antes de dar início ao seu ciclo de reprodução, né, do seu próprio capital. Então eles investem antes, eles veem a vantagem, né, que os governos oferecem e assim eles começam a se instalar. Lembrando que nós temos os investimentos produtivos, tá? Que são considerados produtivos por quê? Porque tem o objetivo de investir no processo de produção, né? Então, aquele que investe no processo de produção, a montar uma empresa, a transformar a matéria-prima, ou até mesmo um funcionário com seu conhecimento, com a sua informação, dando seu bem e serviço, ele acaba fazendo parte desse investimento produtivo, né? Ou seja, são as necessidades que você precisa, são as suas ferramentas, né,
para que haja um processo de reprodução. Existe também os processos, né, de investimentos improdutivos, né? É quando você tem um capital da empresa, né, ou país ou pessoas, né, que circulam apenas com dinheiro, ou seja, eles apenas recebem dinheiro, mas não investem na produção, tá? Nem em mercadorias, nada disso. E aí nós denominamos como capital financeiro essa parte desse investimento improdutivo. Aí eu pergunto para vocês, como vocês conseguem investir com relação ao capital? Como se reproduz, né? E aí a gente começa a repensar que o dinheiro ele acaba sendo reproduzido, né, multiplicado, vamos dizer assim, através de cobranças de juros, né, de empréstimos, de bancos, né, de financeiras. Então, através dos juros, por exemplo, até mesmo você compra um produto, né? Aí eles falam assim: "Ah, pode parcelar?" Aí você pergunta: "Pode parcelar?" Aí eles falam: "Não, pode sim parcelar." Aí a sua pergunta é: "Tem juros?", né? E aí quando tem juros, aí eles falam assim: "Ah, os juros é da financeira", né? Ou seja, isso daí faz com que você venha reproduzir o capital. Além disso, a questão de investimento nas bolsas de valores, né? Então, quando as empresas elas acabam colocando o mercado, né, as ações e acabam investindo, né, comprando essas ações, tá? E aí pode ser tanto por pessoas quanto por empresas, como pelo governo, né, de países, ou também o processo das negociações das ações, né, que são realizadas pelas bolsas de valores. Então, eles não podem ser feitos diretamente por uma empresa, por uma pessoa, né? Não tem um número, eles acabam tendo assim uma certa limitação para fazer isso, tá? Lembrando que o valor das ações nas empresas, ela vai depender de acordo com as condições da produção, de acordo com a comercialização, né, com os fatores administrativos, né? Então, isso tudo são fatores que acabam sendo envolvendo nesse processo. E aí, em 1990, nós tivemos grandes valorizações com relação a essas ações de empresas, né? Então, devido ao processo das altas tecnologias, acabou ganhando uma produtividade, uma lucratividade maior, tá? Hoje, a gente pode dizer que o capitalismo, ele está ligado ao capital financeiro, tá? Então, ele está ligado à parte do capital financeiro. E essa parte desse capital financeiro, ela está relacionada aos níveis tecnológicos. Então, o processo de tecnologia, como a gente pode observar aqui na figura, ele está fazendo parte aí desse avanço do capitalismo. Além disso, existe o entrosamento do espaço global, né? Ou seja, hoje em dia o mundo ele está interligado, né? E acaba tendo essa interligação, acaba sendo de uma maneira muito mais rápida, né? Essa integração acaba sendo muito mais rápida devido aos fluxos de informação, né, ao capital também que é investido, devido à questão da bolsa de valores no mundo inteiro e também a essas questões financeiras que acabam sendo um atrativo para o processo global, tá bom? Gente, espero ter ajudado vocês nessa aula, tá? Fiquem com Deus, boa semana e até a próxima.